favor, a minha querida. Vocês sabem, né? Ela é minha esposa. É um maior orgulho. São 48 anos de casados. Vamos fazer 50 anos. E ela sempre me acompanha nos meus programas evangelísticos. Cantora Dicinha, cantando no tema Oremos por uma atitude adequada. Meus queridos, nós somos um povo santo. Santo quer dizer separado. Nós estamos separados deste mundo. Nós não pertencemos a este mundo. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos voltados nossos olhares para Jerusalém, a santa cidade que vamos habitar. Ruas de ouro, casas lindíssimas, mansões preparadas pelo próprio Jesus, que quando ele aqui na terra esteve, ele fez a promessa: não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E quando eu for preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Amém? E ele está voltando. O Senhor está voltando. Já sinto, eu ouço pela fé os passos de um Deus que se aproxima dessa terra. E a cantora disse: vai agora interpretar um povo santo da faixa do seu CD, faixa número 2. Meus queridos irmãos, vamos ouvir atentamente esta bela canção para Jesus.
Amém? Amém. Graças a Deus. Dicinha. Só ligar, pastor. Ela desligou. Só ligar. Só explicar. Dicinha vai estar cantando mais 2 números. Meus queridos irmãos, nós estamos em plena semana de oração. Eu convido a todos aqui do auditório para estarem aqui amanhã para um novo tema. O tema de hoje, nós estamos fazendo uma variação com missões. Oremos por uma atitude adequada. Meus queridos, temos excelentes matérias nesta semana de oração. E nós estamos aqui para abrilhantar esta semana de oração que continua amanhã, no horário de sempre. Amém? Todos estão convidados para estar aqui amanhã. Hoje nós vamos estar falando sobre missões quando em 1500, quando o Pedro Álvares Cabral aportou aqui no Brasil, ele em 1500, descobrindo o Brasil, naquela época, na Inglaterra, havia um missionário que eu gostaria de contar a história dele, porque essa história me emocionou muito. Eu me identifiquei muito com a história deste missionário que poucos conhecem. Chama-se William Tyndale. William Tyndale, ele foi um missionário que começou a pregar na Inglaterra num momento muito difícil. A Bíblia, na época, neste momento que eu estou reportando a vocês, 1500, na época que Pedro Álvares Cabral descobriu que o Brasil, na Inglaterra e também em toda a Europa, a Bíblia da época era a Vulgata Latina, uma Bíblia escrita em latim, qual o inglês, que apenas conhece a língua inglesa, só sabe falar inglês, poderia ler uma Bíblia escrita em latim. Ninguém conseguiria ter acesso à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, meus queridos, ela tem um poder intrínseco de transformar corações. Ela conduz à verdade, que é Jesus. Ela fala do plano da salvação. Sem a Bíblia, queridos irmãos, é muito difícil ter um conhecimento do plano da salvação que o Senhor nosso Deus elaborou para todos nós. E o verso áureo da Bíblia está em São João capítulo 3, verso 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aí está a síntese, o verso áureo desse evangelho simples que a Bíblia apresenta. Jesus, ele é honrado, exaltado e dignificado, desde o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, até o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. São 66 livros que falam deste amor maravilhoso
de Cristo Jesus por nós, o amor de Deus. Ele amou de tal maneira que enviou o seu Filho, o amor de Jesus e o amor do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando oramos ao Senhor. Meus queridos, William Tyndale, ele pregava o Evangelho na Inglaterra, nas praças, pelas ruas, nos lares, pregava o Evangelho em todos os lugares da Inglaterra, anunciando que Jesus é o único Salvador, que só Jesus Cristo salva, e que não há nenhum outro meio, nenhuma outra maneira de obter salvação, senão pelo sangue precioso de Jesus. Então, William Tyndale pregava este evangelho simples em toda a Inglaterra, mas ele se entristecia muito, se angustiava muito com este fato cruel do povo inglês não ter a palavra de Deus. A Bíblia que existia era vulgata latina, uma Bíblia escrita em latim, que estava acorrentada nos mosteiros inacessíveis ao povo. E então a Igreja Católica dominava sobre a Inglaterra com vara de ferro. E o que eles faziam? Vendiam indulgências, vendiam coisas que eles consideravam sagrados, pedaços de cruz. Eles diziam que era a cruz que Jesus havia morrido. Vendiam objetos que eram considerados amuletos, e também vendiam perdão. As pessoas que precisavam de um perdão muito grande, por exemplo, assassinou uma pessoa, então tinha uma culpa muito grande, então por dinheiro aqueles nobres ingleses compravam o perdão através da Igreja Católica. E, meus queridos, havia trevas sobre a Inglaterra, também sobre toda a Europa. Era uma idade escura, uma idade de perseguição àqueles que queriam seguir a palavra de Deus. William Tyndale, o nosso missionário, pregava por toda a Inglaterra, mas se angustiava com esse fato tão cruel. E ele pregou desde 1500 até 1525. Ele pregou por conta própria. Ele era culto, ele havia traduzido o Novo Testamento para ele, e ele pregava a palavra de Deus nas praças da Inglaterra, e muitas pessoas se convertiam e ficavam felizes com a história da redenção do homem através de Cristo Jesus. Mas em 1525 ele não se conteve. O que ele fez? Ele procurou uma gráfica clandestina, porque era proibido a impressão da Bíblia. E ele convenceu uma gráfica de fundo de quintal a imprimir a sua tradução do Novo Testamento. O homem, dono da gráfica, ficou assustado. Eu estou arriscando a minha vida. Não se preocupe, você me passa os Novos Testamentos e eu não vou mencionar onde que foi impresso. Não vou te denunciar e não vou te delatar. E assim foi. William Tyndale pegou uma tiragem do Novo Testamento de 5.000 Novos Testamentos para uma Londres, que já era uma megalópole naquele tempo. 5.000 exemplares. Mas, meus queridos, esses exemplares foram distribuídos para o povo sedento da palavra. E o povo pegou aquele Novo Testamento e lia, e gostava, e ficava comentando nas praças, e começaram a se converter, e
começaram a aceitar Jesus como Salvador, e a Inglaterra começou a pegar fogo, e o povo lá do interior vinham, buscavam pelo menos um exemplar, e foi uma coisa extraordinária nessa época. As pessoas começaram a se reunir em pequenos grupos e começaram a cogitar a estar também se reunindo em lugares maiores, em alguns salões, e então o Evangelho começou a se espalhar como fogo em palha seca. Isto despertou a ira das autoridades eclesiásticas que dominavam também politicamente a Inglaterra. E as autoridades agiram rapidamente quando viram aquele despertar da Inglaterra e começaram a entrar pelas casas, a recolherem todos aqueles Novo Testamento que foram traduzidos por William Tyndale e amontoavam esses Novo Testamento em um depósito, porque eles tinham um plano cruel, um plano diabólico em relação a este evangelista. E eles conseguiram localizar o William Tyndale e colocaram ele na prisão. E aí continuaram a procurar aqueles Novo Testamentos, procuraram por toda a Inglaterra quem tinha um Novo Testamento do William Tyndale, porque a igreja exigia para entregar os exemplares. Felizmente, 3 irmãos em Cristo não entregaram os exemplares, esconderam lá no fundo do baú, esconderam aqueles livros preciosos, na Praça Principal de Londres, montaram um poste e amarraram ali com cordas e pegaram todos aqueles Novo Testamento que eles recolheram do povo e armaram em pilhas daquelas traduções, daquelas Novo Testamento, dos livros, botaram combustível e tocaram fogo. William Tyndale morreu cantando ao Senhor hinos. Ele cantava hinos enquanto as chamas o devoravam com os seus livros do Novo Testamento. Ele morreu assim. E o povo chorou amargamente. Ficaram tristes, porque o William Tyndale era um herói no meio do povo. Era uma pessoa agradável, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que não desprezava o pobre, cumprimentava todos, e era uma pessoa alegre, feliz. E ele morreu, deu a vida, por ter ousado traduzir o Novo Testamento para o povo inglês. Meus queridos, muitas vezes nós passamos por momentos difíceis na nossa vida. Talvez você esteja agora passando por momentos difíceis. Talvez você esteja chorando por dentro. Talvez você veio aqui com um problema, com uma dificuldade na sua vida. Talvez você não está feliz, satisfeito ou satisfeita com a sua vida, com a sua situação do momento. Talvez você esteja chorando por dentro. Neste momento, eu convido a cantora Dicinha para cantar mais uma faixa, a faixa 3 do seu CD, que traduz este momento, o momento que o povo inglês viveu, que o povo inglês ficaram órfãos de um grande evangelista, que falava para eles do amor de Deus, falava sobre Jesus. Vamos ouvir a cantora Dicinha. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
lágrimas tristes de aflições. Quando recordo do meu pecado, sinto ferir meu coração. Ó paz de minha vida, uma fonte, Senhor, transborda minha alma de paz, de alegria e de louvor, enxuga meu pranto, porque toda dor de paz, de alegria e de louvor, enxuga meu pranto, porque toda dor Jesus padeceu, sofreu por amor. Ó paz de minha vida, uma fonte, Senhor, transborda minha alma de paz, de alegria e de louvor, enxuga meu pranto, porque toda dor Jesus padeceu, sofreu por amor. Jesus padeceu, sofreu por amor. Amém, irmão? Graças a Deus. William Tyndale, ele deu a vida. Ele foi executado cruelmente, mas o sangue de William Tyndale foi como semente. Tudo isso aconteceu quando o rei Henrique VII estava no poder. Um rei sem autoridade, um rei que não ligava para as coisas, e ele deixava correr solto as barbaridades como esta da execução do William Tyndale. Mas o Senhor levantou um novo rei na Inglaterra, o rei Henrique VIII. E ele viu as barbaridades da igreja de Roma. E então aquele rei teve uma coragem muito grande. Ele reuniu o parlamento inglês e tomou uma decisão de rei. Ele decretou a separação da igreja de Roma, a igreja católica, da igreja anglicana, porque a igreja anglicana estava submissa, estava atada à igreja de Roma, não podia fazer nada. E então, com essa abertura, Deus foi vencendo aquela situação de intolerância religiosa, aquela situação de privar o povo inglês da palavra de Deus. Neste momento,
o Senhor começou a mudar o jogo. A vontade de Deus começou a ser feita na Inglaterra. Essa abertura de separar a igreja de Roma da igreja anglicana fez com que surgisse a tradução em inglês da Bíblia de Genebra, em 1560. Meus queridos, já o povo inglês tinha uma Bíblia na sua língua que foi espalhada por toda a Inglaterra. Não era uma tradução ideal, não era uma tradução que seria a melhor tradução, mas era uma tradução da Bíblia. E o povo começou a ler a palavra de Deus novamente, começou a se alegrar. Eu gostaria hoje de chamar o irmão Sábio para cantar um solo neste momento, que vai demonstrar para todos nós: Deus tem poder, Deus está no controle, Ele é o Rei das nossas vidas. Amém? Não entendes o porquê de ter deixado sofrer assim. Se parece que Deus esqueceu e deixou de te amar. Motivo para acontecer, e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espere em mim, Senhor. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que pareça mais difícil ou impossível. Deus não pode, Deus não pode, Deus não pode fazer. Amém? Se você conhece o hino, vamos louvar. Solte sua voz, louva o Senhor. Tudo tem motivo para acontecer, e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espere, Senhor. Deixe Deus operar em teu ser.
Amém. Graças a Deus. Então, Deus tocou no coração do rei Henrique VIII. E ele fez com que desse uma abertura religiosa na Inglaterra. E assim, nessa abertura religiosa, foi preparada uma tradução em inglês da Bíblia de Genebra. Mas não era uma Bíblia muito completa na tradução. Os ingleses gostaram. Havia a essência da Bíblia estava ali preservada, mas os ingleses, eles têm um sentido perfeccionista, eles queriam um estilo mais acessível, uma linguagem que se identificasse mais com o povo inglês. E o Senhor então preparou um pequeno rei que nasceu em 1566, em 19 de junho de 1566, com 1 ano de idade. Esse pequeno rei começou a reinar na Escócia. Por que isso? A sua mãe, que era a rainha da Escócia, era uma mulher devassa, uma mulher muito católica, uma mulher que fechava os olhos às barbaridades daquela época escura da Idade Média. E aí o que aconteceu? Aconteceu que eles destronaram aquela rainha e entronizaram um pequeno rei de 1 ano de idade. Este rei começou a reinar na Escócia com sábios tementes a Deus, o instruiu um menino e dirigia a Escócia. Em 1600, aquele rei, com 34 anos de idade, foi um rei tão sábio, discernimento espiritual que ele tinha muita sabedoria e tinha perspicácia, a tal ponto que nesta época, com 34 anos, ele começou a ter uma forte influência na Inglaterra. Vocês todos sabem que a Escócia e a Inglaterra são países irmãos. Então ele começou a, não oficialmente, já ditar as ordens lá na Inglaterra. E ele aproveitou essa oportunidade e convocou 50 sábios para preparar uma tradução com um estilo da linguagem eloquente que os ingleses gostam. Vocês sabem que os ingleses têm grandes literatos, né? Como Shakespeare e outros grandes filósofos. Então, esses 50 sábios consultaram novamente todos os originais gregos, os originais escritos em latim, e também em hebraico e aramaico, e consultaram outras traduções, e realizaram uma tradução até hoje conhecida. E o mundo cristão foi agraciado com uma Bíblia que foi chamada a Bíblia do Rei. Aqui está em minhas mãos esta Bíblia. A BKJ, Bíblia King James Version, Bíblia King James Version atualizada, revista e comentada. O governo inglês até hoje subsidia esta Bíblia
para todas as nações. E essa Bíblia completou 400 anos de pregação do Evangelho no mundo inteiro, através daquele sangue derramado ali por William Tyndale, que traduziu o Novo Testamento. Meus queridos, os sábios consultaram a tradução do Novo Testamento de William Tyndale e eles descobriram que era uma tradução perfeita, uma tradução maravilhosa do Novo Testamento. E eles aproveitaram 85% daquela tradução de William Tyndale nesta Bíblia. Toda vez que nós lemos essa Bíblia e vamos no Novo Testamento, lendo o Novo Testamento da Bíblia King James Version, nós estamos lendo a tradução daquele homem de Deus, amém, irmãos? Ele morreu, mas ele deixou uma obra eterna, deixou a palavra de Deus, não para a Inglaterra, mas para o mundo todo. Esta Bíblia é traduzida em todas as nações, e há 400 anos prego o Evangelho através dos missionários. Eu uso essa Bíblia nas praças, a tradução dessa Bíblia nas conferências, em todos os momentos, e aconselho, porque é uma tradução fidedigna, amém? Amém. Portanto, essa é a palavra que eu tenho para os irmãos nessa noite, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, porque Jesus prevaleceu sobre todas as perseguições religiosas. Jesus prevaleceu e prevalecerá também no futuro. No futuro, os cristãos, está profetizado, eles serão perseguidos. Teremos apenas 2 grupos de pessoas no mundo: ou os perseguidores e os perseguidos. Em qual grupo você quer estar? Porque o grupo dos perseguidores é um grupo cruel, um grupo que não tem piedade e matam em nome de Deus. E os perseguidos são aqueles cristãos simples, aqueles cristãos que apegaram-se a Jesus, aqueles que estão dispostos a dar a vida por Jesus. Não importa o tipo de perseguição que virá, perseguição econômica, não poderão comprar nem vender, perseguição militar, com os militares entrando pelas casas, pegando as pessoas, levando para a prisão, perseguição psicológica, perseguição de todas as maneiras, execuções, para exemplos, pessoas que perseguidas serão lançadas nas prisões. Nós estamos preparados. Oremos por uma atitude adequada. Oremos para que o Senhor derrame o seu Santo Espírito sobre nós. Oremos para que de joelhos possamos vencer todas essas dificuldades. Amém? Amém. E o Senhor Jesus abençoe a cada coração aqui essa noite.